Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, que bom ter você aqui em nossa Escola Bíblica mais uma vez. Graça e paz a todos. Estamos iniciando hoje o último trimestre de estudo deste inesquecível ano de 2020. Nos últimos meses, tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre as cartas que Paulo escreveu aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses e ao jovem pastor Timóteo. Agora, o nosso objeto de estudo será o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, que é, por que não dizer, uma outra carta, escrita provavelmente pelo apóstolo João, destinada às 7 igrejas da província romana da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, como veremos mais adiante. O Apocalipse faz parte do gênero literário conhecido por literatura apocalíptica, muito comum entre os judeus dos 2 séculos anteriores ao nascimento de Jesus e entre judeus e cristãos nos 2 primeiros séculos da era cristã. Esse tipo de literatura caracteriza-se por um rico simbolismo, cujo propósito é tornar a mensagem viva e convincente. É ou não impactante imaginar rios de sangue, animais com várias cabeças e chifres, uma mulher vestida de lua e que tem o sol por cabelo, sem falar na espada afiada que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Alguns dos símbolos utilizados por João são claramente explicados, como as 7 estrelas e os 7 candelabros que veremos daqui a pouco. Outros não são tão óbvios para nós, mas com certeza foram compreendidos com facilidade pelos primeiros cristãos, como, por exemplo, a descrição do Império Romano na forma de um monstro terrível, conforme veremos no capítulo 13 a seguir. Antes de condenar João por ter escrito sua mensagem assim de um jeito tão enigmático e misterioso, lembre-se que aqueles tempos eram tempos terríveis. A data mais provável para a composição do livro está no período que compreende os últimos anos do reinado do imperador Domiciano, que governou Roma entre os anos 81 e 96 d.C. Domiciano se considerava um deus. Mandou construir templos em sua honra e espalhou imagens suas em todas as províncias do império, punindo com martírio, exílio, torturas, confisco e morte quem não as adorasse. Por esse motivo, este livro deve ser estudado a partir do seu contexto histórico. Comentaristas da Bíblia argumentam que ele foi escrito para encorajar os cristãos perseguidos ou prestes a serem perseguidos no primeiro século da Igreja e para revelar-lhes a realidade de que é Cristo quem reina soberano e triunfará contra todo o mal em sua segunda vinda, apesar da tirania do Império Romano. João começa o Apocalipse com a frase Apocalipse Iesu Christo, que em português seria algo como revelação de Jesus Cristo. A principal informação destas palavras iniciais não é sobre a natureza profética do livro ou o ofício profético de João, mas sobre o seu tema central, a pessoa de Jesus. O assunto do Apocalipse é Jesus Cristo glorificado. No entanto, segundo o pastor Valtair Miranda, doutor em História e em Ciências da Religião, gradativamente a ênfase saiu da revelação de Jesus e se debruçou sobre o futuro da humanidade, sobre o futuro de alguma nação específica ou sobre enigmas a serem resolvidos. As pessoas passaram a procurar no Apocalipse catástrofes e sinais escatológicos. Figuras como o adversário escatológico, mais conhecido como o Anticristo, em alguns momentos receberam mais atenção do que o próprio Cordeiro. Sendo assim, não custa repetir, o Apocalipse de João não é a revelação do dragão, das bestas ou do Anticristo. É a revelação daquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou e glorificado está à direita do trono de Deus. Está preparado? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, verso 1.
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe dera para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A característica comum da literatura apocalíptica é a exposição de questões em geral desconhecidas, assim como as regiões celestiais ou os eventos do futuro, feita por alguém que recebeu uma revelação especial sobre essas coisas da parte de Deus, seja direta, seja por um intermediário, como o exemplo de um anjo intérprete. O exemplo mais marcante desse tipo de literatura, além do presente livro, é o livro de Daniel, em especial seus últimos capítulos. Mas Apocalipse é singular pelo fato da revelação ser transmitida por Deus não a um ser mortal, mas a Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos e exaltado na glória. E este, por sua vez, a entregou a João, para que chegasse até as 7 igrejas. Uma mensagem de esperança e conforto. O desvendamento das coisas que vão acontecer muito em breve. E não se assuste, é exatamente isso que João quis dizer. 2000 anos seriam tarde demais. Domiciano acabará exterminando completamente o cristianismo. Mais do que nunca, aqueles crentes precisavam da certeza de ajuda num presente imediato. Isso não quer dizer, no entanto, que cada pormenor aqui descrito seja cumprido imediatamente. João não recebeu a revelação de quanto tempo levará entre o início da libertação dos cristãos e a consumação final, que se dará na segunda volta de Jesus. Embora nem ele nem os outros cristãos tivessem essa compreensão. Na província da Ásia, parte do Império Romano nos dias de Domiciano, os cristãos estavam vivendo os últimos dias, assim como nós, aqui, 20 séculos depois, também estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias chegaram com o nascimento de Jesus, ou, como gostam de falar os estudiosos da Bíblia, foram inaugurados por Jesus na sua primeira vinda e serão consumados quando ele voltar. Devemos ter em mente o ensinamento de Pedro. Não esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Justamente por isso, a mensagem do Apocalipse é tão atual. Estamos vivendo os últimos dias, mas não na métrica humana, e sim na medida de Deus. A saudação do verso 4 é típica das cartas daqueles dias. O escritor se identifica e se dirige às 7 igrejas da Ásia e as saúda com graça e paz. Vamos ao texto. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Só pode haver paz no coração humano depois da graça ter realizado a sua obra. A graça é operação de Deus no coração do homem, redentora e não merecida. A paz é o resultado e a condição permanente que se estabelecem após a operação da graça. A graça e paz provém daquele que era, que é e que há de vir, um conceito de Deus tipicamente judaico. João também diz que a graça e a paz provém dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus e de Jesus Cristo. O que ele quer dizer com 7 Espíritos? Um dos símbolos usados no livro do Apocalipse são os números. Naqueles dias, quando a linguagem era primitiva e o vocabulário pobre, uma palavra hebraica muitas vezes tinha que ter vários significados. Nessas condições, os homens naturalmente começaram a empregar números, assim como nós usamos palavras, como símbolos da verdade moral e espiritual.
Cada número representava uma ideia definida. Por exemplo, o número 1 significava unidade, aquilo que é único. O 2, fortaleza, coragem, energia redobrada. Acham que Jesus enviou seus discípulos 2 a 2 por mera coincidência? O 3 era símbolo do divino, a trindade. O mundo foi simbolizado pelo número 4, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste e assim por diante. O 7 é o número da perfeição, do completo. A soma do 4, o mundo perfeito, e do 3, a perfeição divina. Quando João usa a expressão os 7 espíritos, ele está se referindo à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, na plenitude da sua graça e poder. A descrição de Jesus nesta doxologia é bastante rica. Em primeiro lugar, ele é o primeiro da ressurreição. Em segundo lugar, ele é o Messias de Israel, o Cristo que reina acima de qualquer rei, Domiciano inclusive. E em terceiro lugar, aquele que foi morto por nossos pecados. Como príncipe dos reis da terra, o nosso Jesus é aquele que tem autoridade suprema. A mensagem é clara. Quem dominava e ainda domina o mundo não era o imperador romano ou qualquer governante atual, mas sim o Senhor Jesus Cristo, do qual João continua a falar. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ao falar sobre a volta de Cristo, João faz referência a 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro é Daniel, em especial capítulo 7, verso 13, em que o profeta vê alguém semelhante ao Filho do Homem que vem com as nuvens do céu. E o segundo é Zacarias capítulo 12, quando o profeta diz: olharão para aquele a quem transpassaram e lamentarão por ele. Aquele que hoje reina soberano no céu, invisível aos olhos humanos, retornará de maneira visível. O nosso Deus é o Senhor da história. O estabelecimento do seu reino teve início com o nascimento de Cristo e será consumado em sua segunda vinda. Ele é o princípio e o fim, representados no texto pela primeira e última letras do alfabeto grego, o alfa e o ômega. O que ele começou é ele mesmo que irá terminar. O parágrafo que se inicia no versículo 9 e vai até o verso 20 é uma apresentação do Cristo, o Cordeiro Redentor, exaltado e triunfante, o único capaz de despertar as esperanças dos amargurados cristãos. Vejamos o texto bíblico. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira visão que o apóstolo teve foi a do próprio Senhor Jesus. João havia sido sentenciado pelo império, fruto da perseguição movida contra os cristãos, e estava exilado na ilha grega de Pátimos, quando Jesus lhe apareceu no domingo, o primeiro dia da semana, que ficou conhecido como o Dia do Senhor, porque ele ressuscitou neste dia. João certamente sentia saudades de cultuar a Deus junto com os irmãos e temia por eles por causa das terríveis circunstâncias que rodeavam tanto a ele quanto aos irmãos. Deus não estava alheio a tudo isso. Então, é como se o Senhor dissesse: João, você não pode estar com eles, mas pode escrever uma mensagem para eles. Sim, uma mensagem que eu te darei. Ele voltou-se para ver de quem era aquela voz, e ali junto dele estava o Cristo vivo, a quem não via há mais de 70 anos, desde o Monte das Oliveiras, na noite em que foi traído. E assim ele descreve sua aparência. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve,
e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Ele viu Jesus em meio a 7 candelabros, ou castiçais de ouro, que representavam as 7 igrejas que iriam receber a mensagem do Apocalipse. Esta cena significa que Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo no meio das suas igrejas. É o cumprimento da promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As vestes que cobriam o personagem que João viu simbolizam a dignidade de Jesus. Ele é rei e também sumo sacerdote, conforme se vê na carta aos Hebreus. Seus cabelos brancos simbolizavam sua função de juiz, identificando-o com o varão de dias, o ancião bem idoso, citado em Daniel 7, versos 9 e 10. Cabelos brancos também são símbolos de sabedoria e dignidade. Seus olhos eram como chamas de fogo, simbolizam sua onisciência, a penetrante visão e a ira consumidora da santidade de Jesus contra o pecado. Os pés, semelhante a bronze polido, simbolizavam o poder de Jesus para esmagar os inimigos de Deus debaixo dos seus pés. São também símbolo da força e estabilidade de Cristo, que não pode ser abalado, e sua voz, poderosamente forte, como as muitas águas de um rio caudaloso, revelam o poder de quem fala. O que são as 7 estrelas que Jesus tem em sua mão direita? Chegaremos daqui a pouco ao verso 20 deste primeiro capítulo e veremos que as 7 estrelas simbolizam os anjos das igrejas. Não há nada em todo o Novo Testamento que nos autorize a pensar que cada igreja tivesse ou ainda tem um anjo escalado para cuidar dela. Os anjos são seres que ministram para Deus, assim como os pastores, que são ministros de Deus para servirem as igrejas. Daí o uso da figura. O fato de Jesus ter em sua mão direita as estrelas, que simbolizam os pastores ou ministros de Deus, significa que ele está no meio das igrejas e que cada ministro depende inteiramente dele, estão sob seu poder e senhorio, e são por ele também amparados e prestigiados. Da sua boca saiu uma espada afiada, ou seja, a penetrante e poderosa palavra de Deus, que tem origem em Cristo, instrumento com o qual Jesus executará o seu juízo contra o pecado e contra os seus inimigos. Quando o viu, João desmaiou por causa de sua aparência, mas Jesus o ergueu e o confortou, dizendo quem era. Apresentou-se como o primeiro e o último, aquele que havia morrido, mas agora estava vivo. Verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quando corretamente encontramos o significado dos símbolos, nos damos conta da gloriosa visão que foi dada a João e a seus companheiros de sofrimento. O Cristo ressuscitado, santo, majestoso, onisciente, cheio de autoridade e poderoso, está de pé no meio das igrejas e tem o controle dela em suas mãos. E diz: não temam, eu morri, mas vivo para sempre, e nas minhas mãos eu tenho as chaves da morte e do inferno. Vocês podem ser perseguidos até a morte, mas eu sou ainda o vosso rei e estou na direção de tudo quanto vos acontece. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo, pessoal? Tem tanta coisa acontecendo no mundo. A maldade dos homens parece se multiplicar a cada dia. Notícias de guerra e atentados por toda parte.
catástrofes naturais acontecendo num ritmo jamais visto. E ainda por cima, temos um vírus circulando e matando gente em todos os países do mundo, contra o qual não existem barreiras ainda. Qual a nossa esperança? O que será de nós? Olhar para a mensagem do Apocalipse é saber que Jesus Cristo está no controle, soberano, e que de alguma maneira tudo isso está de acordo com os seus propósitos para a nossa vida. Na próxima semana, iremos conhecer um pouco mais das 7 igrejas a quem esta carta foi endereçada. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, te agradecer, ó Deus, porque tu és soberano e porque tu tens o controle, ó Deus, das circunstâncias e das nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos descansar, sabendo que tu tens preparado sempre o melhor para os teus servos. Te agradecemos pela oportunidade de sermos encorajados, como os teus servos foram 2000 anos atrás. Aqueles que leram esta carta do Apocalipse, nós também nos sentimos encorajados hoje para enfrentar, ó Deus, as dificuldades, para enfrentar os problemas, para enfrentar as circunstâncias adversas que nos rodeiam. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença entre nós. Queremos pedir, ó Deus, que tu continues abençoando a tua igreja, a Igreja Batista Boas Novas. Abençoa, ó Deus, as famílias da nossa igreja, os nossos lares. Muito obrigado pelos livramentos que tu nos tens concedido. Que a próxima semana, Deus, seja mais uma vez uma semana onde nos sentiremos e seremos cuidados por ti. Abençoa, Deus, as famílias que têm enfrentado dificuldades. Esta semana tivemos o relato, ó Deus, de muitos problemas acontecendo, principalmente na área da saúde. Por isso nós queremos pedir a tua intervenção, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja consolando os corações, esteja fortalecendo os corações, ó Deus, das famílias que têm enfrentado mais de perto essas dificuldades. E que eles percebam, ó Deus, todo o teu consolo, todo o teu cuidado e todo o teu amor por eles. Receba, Senhor, dessa forma a nossa adoração e a nossa gratidão. Nós oramos assim, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero você mais uma vez na próxima semana. Que Deus nos abençoe.